Muito bom dia, estamos no ar e com certeza essa programação ela está à sua disposição para que você entenda que aliado a Deus você pode vencer as suas lutas, batalhas, seus problemas econômicos. Quem sabe você é aquela pessoa que se encontra no momento com mãos e pés atados profissionalmente falando. Você é aquela pessoa que, sabe, tenta caminhar para frente, mas quando você pensa que a coisa vai dar certo, dá tudo errado e você cai dentro daquela famosa frase, um passo para frente e 2 passos para trás. Mas isso pode mudar. Inclusive, a nossa central nacional de atendimento espiritual pelo WhatsApp, 11 3573 3500, está à sua disposição. E o telefone aqui local também, 48 3216 6162, à sua inteira disposição. Você que está aí aflito, com problemas, conte conosco, estamos aqui para lhe ajudar. Quantas são as pessoas que têm escolhido o caminho dos empréstimos? Inclusive, muitos com CLT têm feito empréstimos consignados. Você acha que isso ajuda ou atrapalha? Acompanhe. Dinheiro e empréstimo, palavras mágicas para quem precisa equilibrar as contas. Na hora do sufoco, para alguns só resta a opção de pedir emprestado. Uma prática cada vez mais usada no Brasil diante do aperto financeiro. E como não faltam necessitados de uma graninha extra, agora existe empréstimo consignado para trabalhadores CLT, ou seja, profissionais que estão na ativa com carteira assinada. O desconto será realizado direto no salário. O saldo do fundo de garantia será usado como garantia. Em termos de números, as taxas de juros são as seguintes. Elas variam entre 2,99% e 4,99% ao mês. No Jornal da Record, a economista Patrícia Lages fez uma comparação sobre os juros consignados e outras formas de empréstimos. Nós vamos ver a diferença do impacto entre o consignado para aposentados e para trabalhadores com carteira assinada, considerando os números médios, O empréstimo em torno de R$ 6.600 a uma taxa de 1,8% com o parcelamento em 19 meses, teria um custo final de mais de R$ 7.800, sendo mais de R$ 1.200 só de juros. Agora, nas mesmas condições, só que com a taxa de 4,99%, o custo final passaria dos R$ 10.400 e só de juros o trabalhador pagaria quase R$ 3.800. Apesar das taxas de juros serem maiores do que a do INSS, a procura tem sido grande. Desde o dia 21 de março, data que entrou em vigor, cerca de 1 bilhão em empréstimos já foram feitos. A cifra corresponde a cerca de 193 mil contratos assinados. Mas já houve mais de 11 milhões e meio de propostas. O número deve aumentar ainda mais. O valor médio contratado ficou acima dos R$ 6.000, com parcelas de cerca de R$ 340 por mês e prazo de 19 meses para pagar. Mas em que casos é interessante recorrer a esse empréstimo? Olha, para quem já tem uma dívida com uma taxa de juros maior, pode valer a pena quitar o débito e ficar com uma dívida de juros mais baixos. Em princípio, há de se entender que há muita vantagem no empréstimo consignado para a CLT. Mas há um detalhe pouco falado e que nem todos sabem. Ouve aí. Mas atenção, é preciso comparar as taxas e os prazos, não apenas o valor da parcela. Porque uma prestação menor, mas com um prazo mais longo, pode deixar a dívida ainda mais cara. O
que acontece com o trabalhador que for demitido? Olha só, em caso de demissão, o credor poderá tomar até 10% do saldo do FGTS e até 100% da multa rescisória, aquela multa de 40% sobre o FGTS. E se ainda não for o suficiente para quitar a dívida, o restante será descontado dos salários do próximo emprego em regime CLT. Só que serão acrescidos mais juros pelos meses em que o trabalhador não fizer o pagamento. Então, será que esse crédito do trabalhador pode ser benéfico? Empréstimo consignado CLT ajudará o brasileiro ou criará mais dívidas? Pois é, a pessoa ali, na necessidade de suprir uma situação, acaba se enveredando por um caminho que até piora, né? Você viu ali os juros como são altos aqui no Brasil. Mas quantas pessoas têm dito, estou com a corda no pescoço, economicamente falando? Você é aquela pessoa que as receitas, as entradas de dinheiro têm sido menores do que as suas despesas e você não tem conseguido fazer nem para o básico. E isso tem gerado uma série de situações complicadas na sua vida profissional. Você não consegue pagar os funcionários, a sua empresa está correndo risco de falência, de baixar as portas. Você é aquele pai de família que trabalha muito, acorda muito cedo, dorme tarde, luta, tem 2 empregos, mas a coisa não anda. Então, você tem dito isso, eu estou com a corda no pescoço. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 36, versículos 8 e 9. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhe faz ver as suas obras. Ou seja, Deus tem poder para quebrar essas cordas, essas amarras que estão na sua vida. Por esta razão, nesta segunda-feira agora, 16 de junho, nós teremos no Congresso da Prosperidade com Deus, a segunda-feira da corda, com o clamor pelos inadimplentes, em 6 horários, em 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 e 19h30. Os 2 últimos horários são os principais. 18 horas na viração do dia com o Bispo Jean Paulo e juntos nós vamos estarei com vocês às 19h30 no Congresso da Noite, na Catedral, no Templo Maior em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310 aqui no centro. Para mais endereços, universal.org/localizar. Esta segunda-feira, sem dúvida alguma, 16 de junho, a próxima agora, será uma segunda-feira importantíssima. Nós vamos clamar. E se é segunda-feira da corda, por outro lado, Deus estenderá a sua corda para você, a corda dele para tirar você, espiritualmente falando, desse fundo de poço que você se encontra. No século 7 a.C., durante o reinado de Zedequias, o último monarca de Judá, antes da queda de Jerusalém, vivia o profeta Jeremias. Na narrativa bíblica, ele alertava o povo e as autoridades sobre a inevitável destruição da cidade. Mas as lideranças viram Jeremias como um traidor e conspirador e o lançaram num poço frio e sombrio, onde passou fome e sofreu com ameaças de morte. Jeremias não perdeu a fé e Deus usou Ebed-Meleque como um instrumento para salvá-lo. Com uma corda, ele e outros homens resgataram Jeremias daquela cisterna. Nos dias de hoje, muitas são as pessoas que estão no fundo do poço, por causa do desemprego, da falência, da falta de recursos, das dívidas que parecem impagáveis e não conseguem ajuda para saírem da lama. Antes do pacto eu não tinha vida, eu já vim desde a infância com derrota, fracasso, miséria e quando eu cheguei desempregada, doente, passando fome, luz e água cortada, não tinha o que dar de comer para os filhos e com uma ordem de despejo.
Eu cheguei na igreja muito endividada, ganhava bem na época, mas muito endividada por conta das doenças que eu tinha. Eu cresci num lar muito conturbado e com 15 anos eu já estava na rua, já tive que sair, então eu cresci com muita raiva e muita mágoa da minha mãe. Mas eu tinha aquela força de dizer, eu não vou passar a miséria que eu passava em casa. Então eu falei, eu vou fazer a minha vida acontecer. E eu era aquela funcionária super dedicada, eu dava o meu melhor, eu sacrificava ali e até tinha oportunidade de crescimento. Só que como na época eu já estava com depressão profunda, sempre impactava alguma coisa. E eu ganhava aumento, eu gastava o triplo com tratamento. E cheguei a fazer tratamentos assim de 10 mil reais. 15 anos atrás era bastante dinheiro. Por mais que eu ganhasse mais, cada vez que eu ganhasse mais dívidas eu tinha. A ponto assim, do fundo do poço é tentar suicídio, porque eu não sabia o que fazer, eu ficava desesperada diante da situação. Eu pagava os melhores médicos, os melhores tratamentos e aquilo não surtia efeito. Eu falei, chega, eu vou acabar com a minha vida porque não tem jeito. E chegou a tentar o suicídio? Tentei suicídio 3 vezes. Me joguei na frente do carro, soltei assim do carro. Teve um outro momento que eu tomei todas as medicações. Eu falava assim, eu me sentia um lixo, assim, frustrada, porque eu achava que ia conseguir resolver. Eu vou pagar. E eu não conseguia. E eram dívidas gigantes. Fé e perseverança andam juntas. A fé é atitude. Fé não é o que falamos, é o que fazemos. Por exemplo, o que te trouxe aqui hoje? Fé. Você tem fé de que Deus vai te honrar. Tem coisas, ou uma grande transformação, não é da noite para o dia, não é mágica, não é rápido. Ela vem passo a passo, como subir uma escada, degrau a degrau. Isso exige perseverança. Então muita gente fala assim, por que minha vida não anda se eu tenho fé em Deus? Porque falta perseverar. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus, capítulo 10, com efeito tendes necessidade de perseverança. Como a gente necessita de água, de ar para respirar, necessita dormir, necessita se alimentar, necessita de uma série de coisas, é necessidade. A fé necessita de perseverança. E o pacto segunda-feira proporciona perseverança. Quanto tempo você faz o pacto na segunda-feira? Eu acho que desde que eu comecei a 20... Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. O que Deus fez na sua vida nesses últimos 20 anos? Então, nesses últimos 20 anos, eu parei de trabalhar de carteira assinada. Hoje eu trabalho por conta própria, eu estudei, eu me formei, eu tenho meu próprio negócio. Se formou em? Eu sou técnica em podologia. Uhum. Também nunca mais paguei aluguel, não tenho, porque eu pagava um aluguel absurdo para morar, com a casa que chovia dentro, não conseguia pagar, tinha que estar sempre me mudando porque eu nunca conseguia pagar. Uhum. Hoje eu moro numa casa boa. A virada de chave foi quando eu entendi que não bastava eu fazer parte do congresso e eu não fazer parte do reino de Deus. Então, quando eu entendi que a minha mudança, a transformação dependia do Espírito Santo, eu me lancei. Aí eu não vinha só na segunda-feira, eu vinha na quarta, eu vinha no domingo. Buscou o reino de Deus, então, Sim, em primeiro lugar. Por quê? Eu sabia que o dia mau ia vir. Eu já entendi de cara que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de sorrir, de chorar. Então eu ia ter um dia mau. Como é que ia ser? O meu propósito não ia resolver. E hoje você tem o Espírito Santo. Sim, Senhor. Hoje tem paz, tem força, o emocional equilibrado, tudo certinho. Curada completamente. Completamente. Hoje eu sou feliz, tenho paz. Hoje eu tenho o meu negócio, né? Sou casada, o meu marido tem uma função de confiança no trabalho. Muitas vezes chegam assim, como é que você fez isso? Eles não sabem, mas o nosso sócio majoritário é o Espírito Santo, o meu conselheiro. Eu trabalho num ramo muito concorrido. E se você olhar com um olhar natural, você pira. Porque é sempre uma novidade, aí sempre tem alguma coisa nova. E a gente não, o Espírito Santo vai dar. Eu oro consagrando as minhas postagens, os projetos que eu faço, e sempre tem a diferenciação. Mas a maior riqueza para mim é o Espírito Santo, por quê? Mesmo que a gente passe, quem é empreendedor sabe que tem meses, momentos que são muito bons e outros que são bem desafiadores. Mas eu tenho paz. Às vezes as pessoas ficam assim, você sabe que está acontecendo isso? Eu falei, eu sei, mas eu confio no caráter de Deus. Se
você também busca uma saída para os problemas financeiros que têm te angustiado, dia 16 de junho, participe da segunda-feira com o clamor pelos inadimplentes. Se possível agora, ou pode ser depois, pegue um papel, escreva os problemas que têm sido as amarrações na sua vida profissional e financeira. Então, quais são as cordas de aflição que você se encontra aí preso, presa? Vamos apresentar a Deus e Ele vai quebrar essas cordas de aflição nesta segunda-feira agora. Grande clamor por todos os profissionais, clamor. Vamos apresentar a Deus as suas lutas e clamar pelos inadimplentes. Às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, às 15, às 18 horas com o Bispo Jean Paulo e juntos nós vamos estar às 19h30 neste local, Templo Maior, a Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Para mais endereços, universal.org/localizar. Nesta última segunda-feira, o Bispo Jean conversou com o Bruno. Acompanhe. O nome? É Bruno. E antes do pacto, Bruno, como é que estava a vida? Bispo, antes do pacto, eu não tinha R$1 para pagar meu aluguel, tinha acabado o gás da minha casa, não tinha nada, Bispo. Chegou assim aqui na igreja? Cheguei assim, eu só tinha em casa pão e água. Comia um pão quando eu vinha na reunião e um de manhã. Assim eu cheguei no pacto. E hoje, como é que tá? Hoje, depois que eu fiz o pacto com Deus, Deus me deu, através da reunião do congresso, Deus me deu uma direção para abrir a minha própria empresa, abrir pinturas. Hoje, eu tenho clientes que eu nunca tive cliente. Eu nunca trabalhei, que eu trabalhei de carteira assinada, na verdade, foi 3 meses. De todo da minha idade que eu tenho, foi 3 meses que eu trabalhei na minha vida. Toda a sua vida profissional? Sim, senhor. 3 meses só. Através do congresso, eu vim aqui, Deus me deu a direção para abrir a minha própria empresa. Hoje, eu tenho cliente aqui em Florianópolis. Domingo, retrasado, Bispo, eu estava na reunião, eu tinha feito um orçamento enviado no sábado à noite, quando eu cheguei do Grupo Jovem, enviei para o meu cliente. E quando foi no domingo, eu fui olhar a hora, a minha cliente tinha respondido que já tinha fechado aquele contrato. Iniciei esse trabalho hoje. Mesmo domingo fechou o contrato? Fechei no contrato. E hoje começou esse novo trabalho? Sim, senhor. E saindo do outro, que eu estou com 2 trabalhos, saindo de um hoje de manhã, outro rapaz já me chamou para fazer outro orçamento para ele, outro cliente, Deus está honrando, Bispo. Deus tem abençoado. Sim, senhor. Tem valido a pena permanecer firme com o pacto com Deus? Sim, senhor, Bispo. Tem valido a pena. Graças a Deus. Deus abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. Tá vendo? Deus está agindo na vida de quem também age a sua fé. Venha se aliar a Deus, como o Bruno fez. Vamos acompanhar também essa entrevista com a Tatiane e o Michel, recentemente feita também aqui no altar da Catedral. Nome? Tatiane. E o seu? Boa noite, Bispo Michel. Pode vir um pouquinho mais para cá. Quem vai começar? Eu. Então, antes do pacto, como é que era a vida desse casal aí? Antes do pacto, Bispo, a nossa vida era totalmente destruída, uma miséria total, onde a gente dependia muito dos familiares, um pão, um arroz, um açúcar. A gente não tinha perspectiva de vida nenhuma. Básico, vocês não conseguiam? A gente trabalhava em 2 empregos e R$100 para pagar a conta de luz a gente não tinha. Meu Deus. A gente não sabia onde colocava o dinheiro. Meus filhos, né, eu tinha um filho pequeno na época, ele queria uma bolacha, não tinha. Né? Assim a gente chegou. Então, a gente dependia das pessoas aqui da igreja, de uma cesta básica. A gente dependia de condução daqui do pessoal, que muito nos ajudou para vir para a igreja. Então, essa foi a condição que nós chegamos na igreja. Assim chegaram aqui. E depois que fizeram o pacto com Deus? Depois, aí essa parte é com ele que... Então, e aí? Então, Bispo, complementando o que a minha esposa acabou de contar, sim, chegamos na igreja, né? Vida totalmente miserável, destruída, e a gente realmente não entendia para onde ia o dinheiro. Com 2 empregos nessa situação. Ela trabalhando em 2 empregos e eu também, né? Em lugares distintos ali. E não entendíamos para onde ia o dinheiro, né? E aí lutamos, perseveramos, fomos orientados, fomos muito ajudados pelos obreiros aqui, graças a Deus, né? Doando cesta básica, dando carona, pastores me pegando aqui na igreja, levando para casa de volta, graças a Deus por isso. Hoje, com a graça de Deus, Deus deu a direção, né? Montamos a nossa microempresa. A gente trabalha no ramo de montagem e manutenção de jardim. Estamos arrebentando com a graça de Deus. Muitos clientes
né, nos esperam para fazer a manutenção, solicitam o nosso trabalho, não damos conta de tanto trabalho, bispo, né? Trabalhamos em 4, né, eu e minha esposa, nossos filhos, e a prosperidade tem reinado no nosso lar. Quer dizer, vocês receberam aquela ajuda emergencial, receberam todo o apoio, receberam o que é o dever de todo cristão, mas vocês também receberam a palavra. Foi o que mudou. E fizeram um pacto com essa palavra. Sim, senhor. Obedeceram a palavra. Com certeza. Exatamente. E hoje estão colhendo o fruto disso. Com Graças certeza, a Deus. bispo. Foi o voto que ele fez com Deus. Ele falou, meu Deus, se o Senhor não suprir, né, ele largou tudo. Ele falou, não, eu vou confiar nessa palavra. E assim, quando ele se lançou, bispo, eu fiquei com medo. Né? Porque assim, a gente, vamos se dizer, tinha 4 empregos e não tinha R$100 para pagar uma conta de luz. Então, como que ele vai sair do trabalho e vai deixar começar um negócio do nada, sim, do zero, bispo, e dessa... E Deus deu, né? Deus deu. Com certeza, Deus honrou com a palavra dele. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, hein? Muito mais. Bem forte para Jesus. A ausência de progresso na vida profissional é um sinal claro de que você está com a vida amarrada. Preso a obstáculos que parecem impossíveis de superar. Essa situação pesada pode fazer com que você acredite que não há mais solução, que está condenado à estagnação, sem forças para seguir em frente e prosperar. Para alguns, a sensação é ainda mais profunda. Sentem que estão no fundo do poço, sem saída, sufocados pelo caos financeiro e pela inadimplência. Mas é exatamente nesses momentos difíceis que a mão de Deus se manifesta, enviando a corda para resgatar você e tirar essa carga pesada dos seus ombros. Existe uma saída. Seus caminhos vão se abrir. Participe da segunda-feira com o clamor pelos inadimplentes. Dia 16 de junho. Traga documentos que representam a sua vida profissional, orçamentos, contratos, chaves e também por escrito tudo aquilo que tem amarrado a sua vida financeira. Essas cordas de aflição serão despedaçadas, espiritualmente falando. 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, Mauro Ramos, 1310, nessa segunda. E esse clamor pelos inadimplentes será fundamental para que Deus abra as portas e você quite as suas pendências, tá certo? Esperamos por você em todas as Universal. E claro, nós teremos nesse dia 15, enquanto não chega segunda, dia 15 agora, domingo, teremos o dia D, o dia para tomar uma decisão de mudar de vida. Sim, fé é decisão. Se você tomar a decisão de levar a Deus, que é o justo juiz, os seus gemidos, as suas sentenças de morte, que assim estão contra você, de doenças, de problemas na família, no casamento, Deus então vai julgar a sua causa e fazer justiça na sua vida. Se você ainda não tem, passe na Igreja Universal mais próxima e retire essa cartinha. Qual é a sua sentença? Escreva aqui o seu gemido, a sua dor e domingo agora você tem uma audiência marcada com Deus. Chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Neste domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas, em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima. Agora tome atitude. Este domingo, então, dia D, um domingo todo especial para que você tome a decisão de fé
E se você tomar a decisão de fé diante de Deus, Deus também vai tomar a decisão de mudar a sua vida. Fé não é o que falamos, fé é o que fazemos. Esperamos por você neste domingo. Mauro Ramos, 1310, especial 9h30 da manhã, como 7 ou 18, em todas as Universal. Deus abençoe e até lá.